Então os irmãos estão acompanhando, vendo aí, ó, que o nome ele é importante porque ele é a nossa identidade. E é tão importante que ele é escrito aonde? Na testa. Você chegou no céu, você vai encontrar todos os irmãos lá e o nome dos irmãos está escrito na testa. Problema, ninguém conhece o nome, só a pessoa que recebeu. Só a pessoa, na hora que você receber, você sabe. Então eu vou ler, é como se eu estivesse lendo em chinês, faz de conta. Não sei nada de chinês, aí eu não estou sabendo qual que é seu nome. Agora, Deus vai conhecer cada um de nós, e o detalhe é que nenhum nome será repetido. Cada um receberá o seu próprio nome. Essa é a cultura bíblica. Isso para chegarmos à importância do nome de Jesus. Ou seja, o nome de Jesus não está repetido nos céus. Só existe uma pessoa nos céus que chama Jesus. Só uma. No mundo espiritual, só existe um ser que chama Jesus. Por isso não se confunde de forma nenhuma. E aí, esta cultura bíblica que deve vir para nós. Não a cultura brasileira, não a cultura ocidental, mas a cultura bíblica e a cultura cristã. Sabemos disso daqui. Veja lá, Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome do seu. Tem o nome da pessoa e o sobrenome. Qual é o sobrenome? Pai. Isso aqui é a cultura que está no Novo Testamento. Você começa a receber, receba a revelação de Deus. Você começa a receber no dia da sua premiação, no dia da sua coroação, você começa a receber os nomes das obras que você praticou aqui embaixo, da fé que você teve e do Pai que te adotou. Jesus ele disse: eu vou escrever o meu nome, o nome da nova cidade, o nome do meu Pai, além de você receber o seu nome também. Perceberam a importância do nome de Jesus? A importância é essa daqui. É porque no nome de Jesus estão todos os seus atributos. Num único nome estão todos os atributos de Deus e da divindade de Jesus e da humanidade de Jesus. No nome dele está tudo. Então hoje nós temos o sinal ou não? Hoje nós já temos sim um nome espiritual. Porque lá no livro de Ezequiel fala que o anjo foi matar todos pela rua, pela praça, porém ele tinha o sinal, não era para matar. Isso, está também ali no Apocalipse. Quando você recebe o Espírito Santo, receber o Espírito Santo, ele é o selo de Deus. E o Espírito Santo ele já vem e coloca o nome de Jesus na sua testa. Ele é poupado de muitas coisas. Já é poupado da ira futura, do inferno. Você saiu da morte para a vida, saiu da condenação para a salvação. E no mundo espiritual você não enxerga, mas todo demônio sabe que você é de Jesus. Está na sua testa, na minha também, e na dos senhores também, das senhoras também. O nome de Jesus está aí, ó. Você não vê, mas os demônios veem e os anjos veem também. E Deus vê também. Isso aí é o que a gente vai ver agora aqui. Sim, irmão, pode perguntar. É isso que eu estava pensando. Essa forma de ser gravado é uma concepção humana para a gente ter entendimento. Mas não quer dizer que vai ser gravado, escrito, né? É uma metáfora. Uma forma de ter, leva a telepatia, né? Para você identificar o ponto. Isso. É outra esfera, né? É outra esfera. Está usando uma figura de linguagem, é uma metáfora, né? Escrito na testa. Então, mas é que espiritualmente, vamos supor que tivesse aqui aquelas, sabe, aquelas pessoas que usam o chip, né? Está por debaixo da pele, mas você passa no sensor. Então, estou usando metáforas. O nome de Deus está gravado na tua mente, no teu coração, em você, na tua alma e no teu espírito. Está em você o nome de Deus, o nome de Jesus. E o seu novo nome também, ó. E isso não é só depois da morte, tá, irmãos? É uma realidade antes da morte de Jesus. Ele disse isso que já era antes da morte, ó. Alegrai-vos, não porque os espíritos se vos sujeitam. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Jesus não tinha morrido ainda e disse que o nome dos apóstolos já estava escrito nos céus. É importante o nome, irmãos? Muito importante. E o nome de Jesus? O nome de Jesus, ele é único. Ele é único.
É ao nome de Jesus que todo joelho se dobrará. E que os nomes ficam escritos nos céus. Hebreus capítulo 12, versículo 23. A universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus. O que é um primogênito, irmãos? Primeiro gerado. Nós que aceitamos a Jesus e estamos na fé do Evangelho, nós somos os primogênitos. Primogênito, primeiro gerado, que nasceu primeiro. Nós estamos nascendo primeiro do que todo mundo. Primogênitos inscritos nos céus. Da mesma maneira como você passa por aqui e vai lá, rodovia Ayrton Senna, né? Dom Pedro I. A gente não vai colocando o nome das pessoas que já morreram. Nos céus, chega lá, tem a Alameda Rogério de Souza. É prepotência? Não, não é não, é bíblico isso daí. Seu nome está escrito nos céus. Lá nos céus tem um lugar com o teu nome, com o teu nome. Uma rua, uma casa, um edifício, inscrito nos céus. Chegou lá e está estampado. Eu imagino alguma coisa parecida, sabe, com aquelas listas que o pessoal coloca assim quando você passa no vestibular. Você vai dar uma olhada assim, está o seu nome lá. Eu imagino alguma coisa assim, o teu nome está estampado nos céus. É reconhecido. Porque Deus que te deu esse nome, foi Deus quem te batizou. Para ter uma identidade celestial, irmãos, o nome tem que vir de Deus. Deus tem que te dar o nome. Senão, você não tem a identidade espiritual. Aí, por causa disso, por causa do quê? De tudo que o apóstolo Paulo falou, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Se o nome de Jesus já está em você, sim, já está. Você está na terra, mas o nome de Jesus já está em você. No dia que você confessou a Jesus, naquele dia Ele te deu um novo nome e colocou o nome dele em você também. Propriedade de Jesus. Você foi comprado e foi registrado no nome de Jesus, do qual toda a família nos céus, inclusive os anjos, tá, irmãos? Os anjos também agora tomam o nome de Jesus também. Ao nome de Jesus se dobra todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra. Perceberam a importância deste nome? Agora, se nós usarmos esse nome por usar, sabe? E com irreverência, vamos fazer chacota do nome de Jesus. Vamos ser irreverentes. Vamos zombar do nome de Jesus. Vamos fazer o que a gente bem entende. E aí? Tem importância ainda? Será cobrado, meus irmãos. Será cobrado porque antes da encarnação de Jesus, o Pai disse: não tomarás o meu santo nome em vão. Isso. E tem gente que pensa que ele está falando só do Jeová. Está falando do nome dele. Do nome. O nome dele, de Deus, é Jesus. Não pode ser associado e tomado em vão, porque ele é muito importante. Ele tem toda a importância. Cultura bíblica. E aí vem um anjo dos céus para nos ensinar a primeira aula de cristologia. Chamou Maria e disse para Maria, letra por letra, palavra por palavra, e dará luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aí você fala, eu não consigo associar muito bem essa ideia. O que tem a ver Jesus com salvar dos pecados? O que tem a ver isso daqui? Vocês já estão aqui na matéria de cristologia. Portanto, já passaram por introdução ao Antigo Testamento, introdução ao Novo Testamento, já estudaram antropologia, armatiologia e agora estão em cristologia. E quando estavam lá em introdução ao Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Como ele foi escrito em grego, nós devemos entender este versículo aqui do jeito que ele aparece para nós, ó. Tezetai de, aqui é filho, ó. Uion, Kai, Caleses, esse Caleses aqui, ó, é da onde vem Calém, ó, igreja, tá? Será chamado Onoma, tá vendo o nome aqui, ó?
Onoma. E esse em amarelo é Iesou, Altos Gar, Sozen, Laon, Alto, Apoton, Amartion ou Armati aqui, ó. Tá vendo? Pecado, pecado, salvar, Jesus deles. Tá vendo? Está em grego. O nome de Jesus, para nós, está aportuguesado. Pronunciamos Jesus porque estamos no Brasil. Estamos no Brasil, então falamos Jesus. Agora, ele não se originou no português, se originou no grego. E no grego você tem Iso. Iso. E este nome Iso, ele vai passar 2000 anos. Ele vai ser pronunciado em tudo quanto é idioma. Ele vai ser Jesus Christ. Ele vai ser Jesus Cristo. Jesus. Jesus. Vai sofrer muita mudança. Outra aula aqui de português. Vamos aproveitar esse início, né, de novo ano para ter algumas aulas de português. As palavras, elas sofrem morfologia. Morfologia, elas vão mudando de forma. A raiz da palavra está lá. O sentido da palavra está lá. Mas a forma de pronunciar e de escrever muda. Muda. E aí, por que eu estou falando isso? O pessoal implicou com o nome de Jesus. Quem implicou? As testemunhas de Yehoshua. Vocês já ouviram falar. Testemunhas de Yehoshua dizem o seguinte: não deveríamos ter mudado o nome para Jesus, porque isto é idolatria. Jesus é um nome pagão. O nome certo é Yehoshua. Por que fazem isso? Porque faltaram na aula de português. Só por isso. Não estudaram gramática, não estudaram etimologia, não estudaram morfologia. Portanto, fazem as pessoas errar. Eles vão dizer o seguinte: se você quiser pronunciar o nome correto de Jesus e Deus te atender, você tem que pronunciar Yehoshua. Não confundir testemunhas de Yehoshua com testemunhas de Jeová. Por que erram as testemunhas de Jeová? Porque faltaram na aula de português. Por isso, no caso lá, quem faltou foi o Charles Taze Russell, que fundou as Testemunhas de Jeová junto com o senhor Wittenford. E não tinha grego, não eram estudantes de grego. Se tivessem estudado grego e hebraico, não teriam feito isso que fizeram. Agora, os que dão prosseguimento estão estudando o texto em hebraico, estão tentando corrigir lá, mas está difícil para eles. Está difícil. Estão bem divididos lá, porque eles descobriram que tem erro lá de morfologia, só isto. Aqui você está em grego e aqui você está em português. Lá em grego, Iesou, esse V aqui, ó, tá? Ele é um N, tá bom? Ficaria Iesum. Acontece lá um probleminha no grego, que quando a outra palavra vai começar com uma vogal, eles precisam colocar uma consoante. Por isso ficou Iesou. Ó, Iesou, é o mesmo, ó. I, esse N aqui, E, isso aqui é um sigma, que é o S, um ômicron, tá? Um Y e o S de novo, ó. Isus. Pronúncia do nome de Jesus em grego, Isus. E o E desaparece, tá? No grego o E desaparece. Fica Isus. Esse I aqui, ó, ele é um iota, tá? O que é o iota? É o J. Só isso, meus irmãos. A primeira aula de grego que as testemunhas de Yehoshua tivessem, não fariam a aberração que fizeram, de mandar um monte de pessoas para o inferno dentro de uma seita. Por quê? Isso aqui é um J, ó. É um iota, iota. Esse iota é o J. Aqui, ó. O E, é o mesmo E, tá vendo aqui, ó? E aqui, E aqui, E aqui, ó. J aqui, I aqui, J aqui, ó. O S, S e S. O O e o U virou um U. Pronto, acabou o problema. Quando você pronuncia Jesus, ou se você pronunciar Isos, ou
Jesus. Você pronunciou o nome que o anjo deu. E Deus atende. E Deus entende. Primeira aula de cristologia, meus irmãos. É isso que se trata. E por aqui não para mais. É o começo da nossa história. Olha lá. O I, você está vendo um N aqui? Está vendo? É IE. Ó. E os OUS? Está vendo os OUS? E aqui embaixo está escrito Sózei. Está vendo? Sózei não parece com Souzas? Não parece? Esse Sózei é o salvará. Daqui a pouco nós vamos estudar soterologia. Sóter. O que é o sóter? Sóter é o salvador. E o sózei é aquele que salva. É a mesma palavra. Você já conseguiu enxergar o nome de Jesus aqui, ó? Ó, Isos, Iesózei. Pronto. O que significa então o nome de Jesus? O nome de Jesus significa Ele é a salvação. Agora, pensa a gente fazendo culto aqui falando, em nome de Ele é a salvação. Não precisa. Deus simplificou para nós. Vocês não precisam se preocupar com termos gregos, termos hebraicos, não precisa memorizar os 72 nomes de Deus, Jeová Sabaô, Jeová Raá, Jeová Tisdiqueno, Jeová Jiré. Não precisa se preocupar com esse negócio. Por quê? Existe um movimento místico, e no movimento místico eles fazem um círculo. E no círculo, cada pessoa pronuncia um nome de Deus. E vai pronunciando, cada um vai pronunciando um nome de Deus. E depois essas pessoas entram em êxtase e aí conseguem entrar em comunhão com Deus. Não precisa, meus irmãos. O Pai simplificou a salvação para nós. Você coloca o nome dessa criança de Jesus, porque o nome de Jesus significa Ele é o Salvador. É Ele quem salva. É dele quem vem a salvação. Pronto. Sentido simples. Só que no mundo espiritual só tem um Jesus. Lá na cultura judaica não. Por que na cultura judaica não? Porque quando você vai ver algo mais sobre o nome de Jesus, ele é uma transliteração do hebraico. Mais uma aula de português para começar bem o nosso ano, meus irmãos. Já aprendemos aqui sobre adjetivo, já aprendemos aqui sobre morfologia e agora transliteração. Como eu não sei escrever em hebraico, como eu não sei escrever em grego, eu escrevo em português. Então eu tenho que transliterar, de transporte, aquilo que está em trânsito, transliterar, literar é letra, literar, tá vendo? Letra. Então eu vou colocar nas minhas letras aquilo que está em hebraico, aquilo que está em grego. Em hebraico, o nome de Jesus, Yehoshua. Aí o que você percebe ali? Yehoshua. Esse aqui é o J, tá vendo? Tá vendo aqui, ó? E-O-S de novo? Como está lá no nome de Jesus? Ó, o E-O-S. Tá vendo? Ó o J ali. Ó o E-O-S de Jesus, de Jesus. Aí vem esse H e esse U. Yeshu. Aí esse sinalzinho aqui em cima do U não é um acento agudo, é um apóstrofo, tá vendo? Apóstrofo é uma vírgula que você coloca lá em cima da palavra, tá? Entre uma letra e outra. Isso é apóstrofo, tá? E depois vem um A, e esse A tem um acento. Por quê? Nós, brasileiros, nós não usamos letras guturais. O que é uma letra gutural, irmão? É uma letra pronunciada dentro da garganta. Isso é uma letra gutural. Nós, brasileiros, nem pensar. Os árabes e os hebreus, eles fazem isso. Algumas tribos africanas também fazem isso. Eles falam dentro da garganta. A palavra é formada dentro da garganta, depois ela é pronunciada. E você tem que ter o seu ouvido muito bem aguçado, senão você não entende. Então, como que se pronunciaria aqui? Pensa só a dificuldade se você tivesse que aprender
o cristianismo dos judeus, você teria que aprender hebraico. Até hoje eles chamam Jesus de Yeshua. Yeshua. Tem aqui o apóstolo. Aí, nós que somos brasileiros, a gente fala Yeshua. A gente esquece que tem um apóstolo. Yeshua. E não falamos Yeshua. O que é Yeshua? É o mesmo nome, ó. Joshua. Yeshua é Joshua. Olha aqui a testemunha de Yehoshua. Nem hebraico sabe, colocaram no português, Yehoshua. Não, ó. Se fosse pelo menos para ser um pouco mais original, Yeshua, que é o nome Joshua. O nome Joshua é o mesmo nome Josué. É o mesmo, meus irmãos. Josué, Joshua, Yehoshua, é o mesmo nome. Ó. E depois engoliu o U e ficou José. É o mesmo, a raiz do nome é o mesmo. O anjo mandou Maria colocar o nome de Jesus, que era o mesmo nome de José, seu pai, só que muda a fonética, muda o sentido, porque Jesus só tem um. Mas aí você tem lá, ó, Josua ou Josua, Jesua e Jesus, morfologia. Supondo que você tivesse nascido no século XIX, você falaria Jesus Cristo. Século XIX, você não falaria Jesus Cristo, você falaria Jesus Cristo. Acabou, mesma coisa. Tivesse nascido na França, é Jesus. Nasceu no Brasil, Jesus. Deus atende. Amém? Fácil? O nome adolescente Yeshua tem alguma coisa a ver com Yeshua? o nome africano e... Então, aí que está. As falas portuguesas já puxam o A para não haver essa confusão, porque a pronúncia é muito igual, então não tem a ver. Yeshua é realmente africano. É um nome africano. Agora, na fala portuguesa se puxou o A justamente por causa da fonética, para não confundir Exu com... Se você tivesse nascido lá no primeiro século, o nome de Jesus era Yeshua. Yeshua, chamavam ele de Yeshua. E você não ouve o I. Yeshua, Yeshua, tem misericórdia de mim. Aqui no Brasil, Yeshua tem misericórdia de mim, né? Terreiro de macumba. Quem pensou nesse negócio de puxar o A? Os teólogos, irmãos. Os teólogos são a salvação da lavoura. Fizeram isso mesmo. Não vamos confundir, então, Yeshua com Exu, por causa desse problema do sincretismo. Tem toda essa carga espiritual que eu falei para vocês. Este nome, Jesus, era muito comum no primeiro século, mas muito comum. Tinha centenas de Jesus. Agora, qual que é o diferencial? O batismo pelo anjo. O anjo o batizou. Do hebraico. O El Shaddai? Hebraico. Né? O Shaddai é o poderoso, né? Quando você vai para o grego, El Shaddai, você pronuncia Pantocrator. Todo poderoso também. Em hebraico, El Shaddai. Não, não é errado. Isso, é poético, bonito, né? Agora está simplificado no El Shaddai, que é Jesus. Esse curso ele vai aprender grego e hebraico? Não, esse curso não. Na verdade, os irmãos, eu estou passando aqui uma palhinha porque já é nível médio, né? Nível médio. Aí o hebraico e o grego só vem no bacharel. Só no bacharel. Bom, deixa eu me localizar aqui. Um tempo bom, né? Tempo bom.